Boa tarde. So we'll continue from where we stopped. Vamos continuar onde paramos. So who can give us a recap of what we did yesterday? Quem pode nos dar um resumo daquilo que nós fizemos ontem? Yes, Cesar. En primer lugar, nosotros tomamos en cuenta fue el declive del rey del sur después de Panion y lo comparamos con la historia de 1989 a 1991. So firstly, we spoke about the fall of the king of the south from Imperium, and we compared that to the history of 1989 to 1991. Y vimos que esa es una caída progresiva. And we saw that that was a progressive fall. Y luego tocamos el punto de cómo Clodoveo fue ascendiendo en la historia del mundo. Then we started speaking about how Clovis started ascending in the history of the world, Y como Francia era el principal de todos esos 10 reinos que conformaban Europa. and how France was the principal of that kingdoms which constituted the whole of Europe. Y que Francia representa en nuestro tiempo a Estados Unidos porque es un gobierno que tiene dos poderes, Sodoma y Egipto. And then we saw how France represents the United States because it has two powers, which is Sodom and Egypt. Y así como Francia derrocó al papado al final de los 1260 años, And how the papacy, repete, não? fue derrocado, Defeated, sim. Fala a frase toda. que así como el papado fue derrocado por Francia al final de los 1260, The same way France was defeated by the papacy at the end of the 1260. así también Estados Unidos va a derrocar, bueno, establecimos la comparación de que Estados Unidos también va a hacer lo mismo con el papado al final. And then we compared that the United States would be the same as well at the end. Okay. So we saw that we can compare France and the United States. Vimos que podemos comparar a França com os Estados Unidos. And we had two witnesses to it. E temos duas testemunhas para isso. We looked at the history of how France rose up to world dominion. Vimos como a França subiu ao poder. And we also went to Revelation 11 to see how France is being characterized. E também fomos para o Apocalipse 11 para ver como a França está sendo caracterizada. And we saw that France was the one who put papacy to the throne of the world, and he's the one who removed them. Vimos que a França colocou o papado no trono e também são eles que o vão retirar. So the United States is also the one to put the papacy at the Sunday law and also remove him at the close of probation. Então, os Estados Unidos também são quem vão colocar o papado no trono na lei dominical e depois no fechamento da porta da graça também são eles que o removem. So I will not wish us to forget the train of thought where we began. Então, eu não quero que a gente esqueça a linha de pensamento quando começamos. So we had gone to Daniel 2, Nós fomos para Daniel 2 and we were bringing all these characteristics of the empires of Bible prophecy to the end of the world. e estávamos trazendo todas essas características dos impérios da profecia bíblica para o final do mundo. So we saw Babylon brought together church and state, Vimos que a Babilônia juntou a igreja com o Estado and the United States will bring church and state e assim também os Estados Unidos vão fazer o mesmo. through the image of the beast in Revelation 13, 11 to 18. Com a imagem da besta em Apocalipse 13, do 11 ao 18. We also saw that Medo-Persia was two-horned, Também vimos que a Média-Pérsia era um poder de 2 chifres and so is the United States. e assim também os Estados Unidos. So we have been trying and laboring to look at how it changes from one phase to another. Então estamos elaborando e vendo como eles mudam de uma fase para outra. And it was essential for us to go and look into the history of the 1260 E foi essencial que a gente olhasse para a história dos 1260 so that at least we can make a diligent application. para fazer uma aplicação diligente. So the next kingdom was Greece, Então o próximo reino foi a Grécia and we said Greece bears rule over the whole earth. e dissemos que a Grécia, que é o urso, reinava sobre todo o mundo. And Greece
we'll go to that history later on, Mais tarde nós vamos olhar para essa história, but we want to see how the characteristic of Greece bearing the rule over the whole earth is being brought out in the United States. mas nós queríamos também ver como é que era a característica desse urso reinando representando os Estados Unidos. So we know the Sunday law, Nós sabemos que na lei dominical, the United States will be premier of the 10 kings, os Estados Unidos vão ser os primeiros dos 10 reis, o primeiro, and it will bear sway over all the nations of the world. e ele vai tentar atrair a atenção de todas as nações do mundo. So we wrote this history, Então nós escrevemos essa história, and in this history we saw the king of the north, e nessa história nós vemos que o rei do the norte, United States, os Estados Unidos, coming to world dominion at the Sunday law. vão dominar na lei dominical, But this is after inflicting a deadly wound to the king of the south, mas isso é depois de causar uma ferida mortal no rei do sul. and the king of the south dies at the Sunday law. E o rei do sul morrendo na lei dominical. The same history is repeated in the history of 1989 to 1991, A mesma história é repetida de 1989 até 1991. and we see the USSR receiving a deadly wound, Vemos a União Soviética recebendo uma ferida mortal and it dies in 1991. e morre em 1991. We saw that how this death looks like is the USSR losing spheres of influence. Vimos que essa morte é a União Soviética perdendo a sua esfera de So influência. in the history between Paniam and the Sunday law, Então, na história entre Pânion e a lei dominical, the king of the south will be losing spheres of influence. o rei do sul perde esferas de influência The spheres of influence will be backing the United States, e essas esferas de influência vão ser vistas depois nos Estados Unidos. and the king of the south will be destroyed at the Sunday law. E o rei do sul sendo destruído na lei dominical. So we wanted to go to this history of 1989 to 1991 Queríamos então olhar para as histórias de 1989 até 1991 to look at what are the policies that the United States was using or was initiating. e nós queríamos ver qual eram essas políticas que os Estados Unidos estavam iniciando nessa história. So I want us to go to the history of the Cold War. Então eu quero ir para a história da Guerra Fria. So when did the Cold War begin? Quando começou a Guerra Fria? Sister Cecilia? The Cold War. 1945. So in 1945, Então em 1945, the Cold War begins. a Guerra Fria começa, It goes all the way to 1989. vai até 1989. So what event is marked by the year 1945? Então, qual é o outro evento também marcado com esse ano 1945? Or what else ends at 1945? Ou o que termina em 1945? The Second World War. The Second World War. So we have the World War II ending. Então, nós temos a Segunda Guerra Mundial terminando aqui. So at the aftermath of World War II, Então, depois, no final dessa Segunda Guerra Mundial, Germany is defeated a Alemanha é derrotada and the USSR e a União Soviética becomes victorious se torna vitorioso after it had joined itself to Allied forces to defeat Germany. depois de ter unido as suas forças para derrotar a Alemanha. But in this history of 1945 to 1989, Mas nessa história de 1945 a 1989, the two world superpowers was the USSR and the USA. e os dois poderes mundiais eram a União Soviética e os Estados Unidos. So after the aftermath of 1945, E então, depois de 1945, the world was in such a bad state o mundo estava numa condição tão péssima that it necessitated the formation of the United Nations. que precisou da ajuda das Nações Unidas. So when was the United Nations formed? Então, quando é que as Nações Unidas foram formadas?
United Nations? 1945. Okay. So the United Nations Então, as Nações Unidas was formed or is a precursor foram criadas of something called the League of Nations. ou é constituído por algo que é chamado a Liga das Nações. So it was formed after the League of Nations failed in its work. Então, foi criado depois que essa Liga das Nações falhou no seu trabalho. So for us to understand the United Nations Então, para que a gente possa entender as Nações Unidas and its purpose, e o seu propósito, I suggest that it helps to understand the League of Nations. eu sugiro que isso nos ajude a entender a Liga das Nações. So when considering the League of Nations, Então, quando nós estamos considerando a Liga das Nações, we go to the history of World War I. nós vamos para a história da Primeira Guerra Mundial. So for a couple of months now, Então, agora, há alguns meses, we have been considering about World War II, estamos considerando a Segunda Guerra Mundial, and this was after a study of Acts 27 e isso foi depois de um estudo de Atos 27, that took us to the Pyrrhic Wars, que nos levou para as guerras and pírricas. and then it found an application in the World War II. E depois nós conseguimos achar uma aplicação na Segunda Guerra Mundial. But recently the Lord opened World War I, Mas recentemente o Senhor nos abriu a informação sobre a Primeira Guerra Mundial. I will not indulge to discuss World War I now, Eu não vou falar sobre essa guerra agora, but perhaps later. mas talvez mais tarde. But one thing I want to mention Mas uma coisa que eu queria mencionar was that when you consider World War I, é que quando consideramos a Primeira Guerra Mundial, it begins in 1914 começa em 1914 and in 1918 e vai to até 1918. 1918. So in 1914, Então, em 1914, there is an heir of Austria-Hungary, an heir to the throne of Austria-Hungary. Let's see what's in there. So we have nós temos nesse ano um herdeiro ao trono da Áustria-Hungria. And his name was Archduke Franz Ferdinand. E o seu nome era Franz Ferdinand. Deve ser. Yeah. Okay, Francisco Ferdinando, é? it's okay. Não tenho certeza. Franz Ferdinand, Archduke. He was the heir to the throne of Austro-Hungary. E ele era o herdeiro do trono da Áustria-Hungria. In 1914, he's killed E em 1914 ele foi morto by a Serbian national called Serbia. Serbia. Called let me look for it. Called Garvilo Prince. I hope that's the spelling. So that's the name of the guy who killed him. Então esse é o nome da pessoa que matou o Francisco. And this guy was a Serbian national. E ele era um sérvio nacional. He was involved in a terrorist group called
the Black Hand. estava envolvido num grupo terrorista que era o Black Hand. So if you read about the killing of Franz Ferdinand, Se lermos sobre a morte de Francisco Ferdinando, there are two attempts to him that failed, tem 2 atentados que falham, and he was on his way to a meeting in some town, e ele estava a caminho de uma reunião numa cidade. and these terrorists had aligned themselves in an alleyway where he was passing. E esse terrorista se colocou no caminho onde ele estava passando. So the first person threw a bomb at the entourage of the Archduke, E uma pessoa jogou uma bomba à medida que ele entrou nessa rua, but it missed him. mas ele escapou. Then he went to the meetings, Depois ele conseguiu ir até as reuniões, and instead of passing through an alternative route, mas em vez de tomar uma rota alternativa, he passed through the same route that the bomb had taken place. ele passou pelo mesmo caminho que haviam já tentado jogar essa bomba. So coincidentally, this guy, Princip, Então, de forma coincidente, o Garvilo was in the same alleyway, estava passando nesse caminho and he shot Archduke and his wife. e ele matou o Francisco e a sua esposa. So when he shot them and killed them, Então, quando ele os matou, it strained the relationship between Serbia and Austro-Hungary. Restringiu o relacionamento entre a Sérvia e a Áustria-Hungria. But this could be dated back to 1908. E nós poderíamos ver isso no ano 1908. And in 1908, there was a crisis called Bosnian crisis. E em 1908, a gente consegue ver uma crise que foi a crise de Bósnia. So it was a Bosnian crisis in 1908. Então foi uma crise de Bósnia em 1908. So Austro-Hungary Então a Áustria-Hungria was a strong nation, era uma nação forte and it annexed Bosnia. e junto com a Bósnia, But Bosnia was a sphere of influence to Serbia. a Bósnia tinha as esferas de influência da Sérvia. Serbia was allied to Russia, Sérvia estava unida à Rússia and Austro-Hungary was allied to Germany. e a Áustria-Hungria com a Alemanha. So when the annexation took place, Então quando invasion, something like that. Então, quando essa invasão aconteceu, The relationship between Austro-Hungary and Serbia were constrained. essa relação entre a Áustria-Hungria e a Sérvia foi quebrada. But it did not erupt into a violent confrontation. Mas não se tornou um confronto violento. But when this Archduke was killed, Mas quando Francisco foi morto, it resulted into an open confrontation, se tornou um confronto aberto and it sparked the beginning of World War I. e começou então a Primeira Guerra Mundial. So there were two nations that were fighting, Então nós temos 2 nações lutando, Serbia, a Sérvia, they were backed up by Russia, que eram ajudados pela Rússia, and other allies like Great Britain, e outros aliados como a Grã-Bretanha and Austria-Hungary e a Áustria-Hungria was backed up by Germany. era apoiada pela Alemanha. So this was a war between Serbia and Austro-Hungary, Então isso era uma guerra entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, but behind them two strong European powers were fighting, Russia and Germany. mas por trás nós temos 2 superpoderes lutando, que era a Rússia e a Alemanha. So I will not go to the details of all of it, Então eu não vou olhar para os detalhes de tudo isso, but in 1919, mas em 1919 there's a Treaty of Versailles, nós temos o Tratado de Versalhes, and this treaty stopped World War I. e esse tratado acabou com a Primeira Guerra Mundial. It was a treaty to pause for the war that has been going on in four years. E foi um tratado para parar essa guerra que estava acontecendo já há 4 anos. And Germany and Russia decided to back off. Então a Rússia e a Alemanha
se retraem. So when you read in history, Então, quando nós lemos na história, it will tell you that the Treaty of Versailles diz que esse tratado de Versalhes was not really a treaty to end the war, não foi um tratado para terminar a guerra, but it just paused the war for 20 years. mas pausou a guerra durante 20 anos. So other historians will tell you that the Treaty of Versailles was just putting a pause in the long war that had already taken place for 4 years. Então, alguns historiadores vão dizer que esse tratado apenas colocou uma pausa durante 20 anos sobre uma guerra que estava acontecendo já há 4 anos. And they gave the time that it was paused for 20 years. E eles dizem que essa pausa durou 20 anos. So when you take 1919 Então, quando nós pegamos em 1919, plus 20 years, mais 20 anos, it takes you to 1939. nos leva para o ano 1939. So who knows what happens in 1939? Quem sabe o que acontece em 1939? War in Korea. Okay, war in Korea? I'm not so sure. Ela não está muito certa sobre isso. But what else? Mas o que mais aconteceu nesse ano? Invasion to Poland. Invasion to Poland. Invasion of Poland started what? O que essa invasão começou? Invasão da Polônia. The Second War. The Second World War. Então, essa invasão à Polônia começou a Segunda Guerra Mundial. So there is a history archive in the Palace of Versailles, Então, existe uma história que está arquivada no Palácio de Versalhes. and this is what they write about the treaty. E isso é o que eles escrevem sobre esse tratado. After 4 years of devastating fighting, Depois de 4 anos lutando de forma devastadora, the First World War came to an end a Primeira Guerra Mundial terminou in 1919 in Versailles. em 1919 em Versalhes. The treaty, O tratado, which represented peace for some que representava paz para alguns and a diktat for others. Can someone look up for me what that means? Diktat. Se alguém puder procurar essa palavra. I have no idea. So as someone is looking it up, Então, se alguém puder procurar essa palavra, the treaty which represented peace for some esse tratado que representa paz para alguns and a diktat for others e um diktat para outros, also sowed the seeds of the Second World War. também brotou sementes para a Segunda Guerra Mundial, Which will break out 20 years later. que começa 20 anos depois. So the Treaty of Versailles just puts a pause on the war, Então, esse tratado de Versalhes apenas coloca uma pausa nessa guerra, but the war is to continue. mas essa guerra vai continuar. So what happens next? Então, o que acontece depois? In the year 1920, No ano 1920, the League of Nations is formed. a Liga das Nações é formada. And what was the purpose of the League of Nations? E qual era o propósito da Liga das Nações? Brother Carlos? Irmão Carlos, qual o propósito da Liga das Nações? Even from the word itself, League of Nations. A palavra em si já dá a resposta. Era para reunir juntar las naciones. It was to join the nations. To join the nations for what purpose? Qual o propósito? Acabar con la guerra. Acabar con la guerra. To finish the war. Yeah, to finish the war, but also the war had already ended in 1918. Sorry. Era para terminar a guerra, mas a guerra já tinha acabado em 1918. 2 years later, the League of Nations is formed. E só 2 anos depois essa Liga das Nações é formada. So if the war is already over, Então, se
guerra já tinha terminado and the League of Nations bring nations together, e a Liga das Nações junta as nações, what is their purpose? qual é o propósito? Que no haya otra guerra. To start another war? To prevent another war. Prevenir uma outra So guerra. the League of Nations is formed Então, a Liga das Nações é formada as a way to solve disputes como forma de prevenir disputas between countries before they erupt into open warfare. entre países antes que eles possam começar novas guerras. So in 1920, the League of Nations is formed, Então, em 1920, essa Liga das Nações é and formada the purpose of the League of Nations was to prevent another occurrence of another World War I. e isso foi para que prevenissem uma nova Primeira Guerra Mundial. So the purpose of the League of Nations Então, o propósito da Liga das Nações continued until the beginning of World War II, continuou até a Segunda Guerra Mundial, and historians say that the League of Nations failed to curb World War II from starting. e alguns historiadores dizem que essa Liga das Nações falharam ao prevenir que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. So during World War II, Então, durante essa Segunda Guerra Mundial, the League of Nations ceases from its operations a Liga das Nações termina as suas operações because they've prevented the world. They've not prevented another war from coming to the world. porque eles não conseguiram prevenir que outra guerra acontecesse. So the League of Nations effectively resolved some international conflicts, Então, a Liga das Nações, de forma eficiente, resolveram alguns conflitos internacionais, but failed to prevent the outbreak of the Second World War. mas falharam ao prevenir essa Segunda Guerra Mundial. So in the immediate aftermath of the war, Então, logo depois dessa guerra, American and European leaders os americanos e os líderes europeus gathered to debate and implement far-reaching changes se uniram para implementar algumas mudanças to the pattern of international relations. com o padrão de relações internacionais. So the League of Nations Então, a Liga das Nações was seen as an epitome of a new world order foi visto como uma nova ordem mundial based on mutual cooperation baseado em cooperação mútua and the peaceful resolution of international conflicts. e uma resolução de paz para um novo conflito internacional. So the League of Nations Então, essa Liga das Nações is seen as an epitome of a new world order. Epitome, oh God. So, okay. It's seen as I don't know what epitome means. Okay. So the members of the League of Nations Então, esses membros da Liga das Nações are required to respect territorial integrity devem respeitar a integração nos territórios and the sovereignty of all other nation states, e a soberania das outras nações. and to disavow, to refrain E para restringir from the use of military force o uso de força militar as a means of resolving international conflicts. para poderem resolver conflitos internacionais. So in the year 1926, Então, no ano 1926, there was a conflict between Iraq and Turkey, houve um conflito entre o Iraque e a Turquia, and this is seen as the accomplishment of the League of Nations to solve this issue. e foi visto como uma forma da Liga das Nações resolver esse problema, esse conflito. So in the League of Nations, Então- surprisingly, Na Liga das Nações, de forma surpresa, the United Nations did not involve itself. as Nações Unidas não se envolveram. And there are people called isolationists, like people who want to isolate themselves. E nesse grupo existem pessoas que são chamadas de isolacionistas. So in
the aftermath of World War I and World War II, Então, depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, o resultado dessas duas guerras, there's a group of people called isolationists, existe um grupo de pessoas que são os isolacionistas and there are others called globalists. e outros que são os globalistas. From the word itself, isolationists E com essa palavra isolacionistas, is a political principle nós vemos um princípio político of showing interest for your own country de mostrar interesse do seu próprio país and not being involved in international activities. e não estar envolvido em atividades internacionais. And this is majorly seen through free trade. Isso é visto com uma liberdade econômica, You'd not want to involve yourself in free trade with other nations. onde você não iria querer se envolver nessa troca econômica com outras nações. But globalists, Mas os globalistas, they want this society where all the values of each and every nation are brought under one umbrella. eles querem que todos os valores materiais dessas nações sejam controladas apenas por uma só nação. And one nation is not superior of another. E uma nação não é superior à outra. So a globalist society, Então, uma sociedade globalista it was formed after World War I, é formada depois da Primeira Guerra Mundial and it was to prevent another war from coming up. e foi para prevenir que outra guerra acontecesse. But not only that, Mas não só isso, at the bottom of it, embaixo disso, it was preventing a unilateral government. ou por trás disso, eles estavam tentando prevenir um governo unilateral. The League of Nations is succeeded by the United Nations, A Liga das Nações foi sucedida pelas Nações Unidas. and the purpose of the United Nations, E o propósito das Nações Unidas, as much as it's to keep peace, por mais que seja para manter a paz, but it is to prevent a unilateral government é também para prevenir um governo unilateral or to prevent an isolationist government. ou para prevenir um governo isolacionista. I think another word of isolationist, you can say a nationalist. E eu creio que outra palavra para isolacionista poderia ser nacionalista. So at the end of World War II, Eu já ouvimos da Segunda Guerra Mundial, which ranges from 1939 to 1945, que vai de 1939 a 1945, the USSR e a União Soviética, and the USA are superpowers. onde a União Soviética e os Estados Unidos são dois superpoderes. And these two nations have been on a continual confrontation with each other. E essas duas nações têm estado em conflito direto uma com a outra. And the purpose of the United Nations is to prevent one superpower from being unilateral. E o propósito das Nações Unidas era fazer com que uma dessas prevenir que essas nações fossem unilaterais. So we know that the Cold War Então sabemos que a Guerra Fria ends at 1989, termina em 1989 and in 1989 e em 1989 we see the defeat of the USSR. vemos a derrota da União Soviética. And when the USSR is defeated, E quando a União Soviética é derrotada, who is left as the only world superpower? quem é o único superpoder mundial? The United States. Os Estados Unidos. And the purpose of the United Nations E o propósito das Nações Unidas was to prevent this one unilateral government foi para prevenir esse governo unilateral, where it is going to impose its own ideas among the other weaker nations. onde isso iria impor as suas próprias ideias nas nações mais fracas. So we understand that at 1989, the USSR being defeated, Então nós entendemos que em 1989 a União Soviética foi derrotada, Gorbachev resigns. Gorbachev se demite, But before he resigns, mas antes de se demitir, he wants to set up a new world order. ele quer criar uma nova ordem mundial. And this is to prevent the United States E isso é para prevenir que os Estados Unidos from being a unilateral nation, sejam uma nação unilateral, where it will be able to not follow the mandates of the United Nations policy.
para que não tenham que seguir as políticas das Nações Unidas. So there is a statement that Donald Trump recently made. Então, existe Donald Trump. uma declaração que Trump fez recentemente At the United Nations General Assembly. na United Nations General Assembly. Assembleia Geral das Nações Unidas. And this was President Trump's third address. E, Third. 1, 2, 3. Third. Yeah. e essa foi a terceira vez que ele faz essa declaração. And this speech, E essa declaração, it happened in 24th of September esse 2019. discurso acontece em September 24 de setembro de 2019. 2019. And Trump says, E Trump diz: the future belongs to patriots o futuro pertence a patriotas and not globalists. e não a globalistas. So President Trump Então, o presidente Trump gives a nationalist speech, dá um discurso nacionalista and the president was repeating the theme of foreign policy doctrine. e ele estava repetindo a política Foreign policy doctrine. de uma política de I missed the word. Foreign policy. De estrangeiros, That all nations que todas as nações should be looking inward deveriam olhar para dentro and considering their own interests first. e considerar primeiro seus próprios interesses. So he focused more on criticizing other nations Então ele se concentrou mais em criticar outras nações that he believes treat the US unfairly, porque ele crê que tratar os Estados Unidos de forma injusta than on uniting nations around principle of democracy and humanity. em vez de unir nações com princípios de democracia e humanidade. So he was saying how they are unfairly treated on matters of trade, Então ele estava dizendo como eles são tratados de forma injusta em trocas econômicas, how the United States is left to have an imbalanced defense system spending, onde os Estados Unidos têm uma forma não balanceada de gastar that the United States ou is de the, defender only, os seus is gastos. the only country which is left to spend more money on defending countries than other nations. E eles são a nação que gasta mais dinheiro defendendo outras nações. He also spoke about illegal immigration Ele também falou de imigração ilegal and socialism. e de socialismo. So he also singled out Iran, Também falou do Irão and he says that that country deserves a government e diz que esse país merece ter um governo that cares about the jobs of its people que se preocupa com o trabalho do seu povo and for decreasing poverty. e diminuir a pobreza. So he criticized the president of Iran, Então ele critica o presidente do Irão, telling that the president of Iran should stop threatening other nations dizendo que o presidente do Irão deveria parar de ameaçar outras nações and start building his own country. e deveria começar a reconstruir seu próprio país. And those are the words of a nationalist E isso são as palavras de um nacionalista, who says that our nation is the first one, then yours comes later. que diz que a nossa nação é a primeira e a sua vem depois. So in the history of, this was a speech in 2019. Então, isso foi um discurso em 2019. But when you go back to the history of 1989 to 1991, Mas quando voltamos para a história de 1989 a 1991, George Bush is president-elect. George Bush foi o presidente que foi eleito. And when the USSR fell, E quando a União Soviética cai, he went into Congress ele foi para o Congresso and said that it is time for a new world order to be formed. e diz que é tempo de ser criada uma nova ordem mundial. So there are two people in the aftermath of the Cold War. Então, people? existem duas pessoas nessa Segunda Guerra Mundial, Gorbachev And Bush. e Bush. Bush Is saying that we should implement a new world order diz que deveríamos implementar uma nova ordem mundial
Gorbachev E Gorbachev is also saying we should implement a new world order. também diz que deveríamos implementar uma nova ordem mundial. But when you look at the sentiments of Gorbachev and Bush, Mas quando olhamos para os sentimentos de Gorbachev e Bush, they're speaking about the same thing but having different mentalities to it. eles estão falando da mesma coisa, mas com uma mentalidade diferente. So Gorbachev Então Gorbachev feels pain sente dor that the USSR has been defeated, porque a União Soviética foi derrotada and knowing that the United States is the only left superpower, e sabendo que os Estados Unidos são o único superpoder, he fears that the United States is going to act as a dictator to other people. ele teme que os Estados Unidos vão começar a agir como ditadores com as outras pessoas. So in a meeting, Então, numa reunião, he says that the world should come together and form a new world order. ele diz que o mundo se deveria unir e criar uma nova ordem mundial, But his new world order mas essa nova ordem mundial is defined in the context of globalists. está definido no contexto de globalistas, That each and every nation should come together que cada nação deve se juntar and they should have the same principal core values. e deveriam ter os mesmos princípios. No nation is allowed to go and attack another person militarily. Nenhuma pessoa deve ter o direito de atacar um outro país de forma militar, Until all other avenues have been exhausted. até que outras alternativas já tenham sido usadas. This was the definition of Gorbachev about the New World Order. E isso é a definição de Gorbachev sobre a nova ordem mundial. You also have Bush. Também temos o Bush He's speaking about the New World Order, falando da nova ordem mundial, but he's speaking it in a nationalist context. mas falando de uma forma nacionalista. That the United States Que os Estados Unidos should be a policeman deveriam ser policiais to other nations of the world. para com as outras nações do mundo. And recently there were claims that Trump has said E recentemente as pessoas dizem que Trump diz that the United States is the police of the world, que os Estados Unidos são a polícia do mundo and its purpose is just to do policing around the world. e que o seu propósito é apenas policiar o mundo. It is not supposed to involve itself in national wrangles. Não deveria se juntar a disputas nacionalistas, But it is to keep everyone on their toes, something like that. mas deveria fazer com que todos estivessem firmes. So the point I'm making, Então, o ponto que eu estou querendo fazer that from 1989 que de 1989 to 1991, a 1991, from 1989 to 1991, 1989 a 1991, the United States os Estados Unidos is the only superpower. são o único superpoder. The USSR has fallen, E a União Soviética cai and the United States wants to form the New World Order, e os Estados Unidos querem criar a nova ordem mundial, but it wants to form the New World Order in the form of nationalist. mas querem fazer isso de uma forma nacionalista. So during the period of 1989 to 1991, Então, entre 1989 e 1991, the United Nations is rising as the world only superpower. as Nações Unidas surgem como o único superpoder, But before 1989, mas antes de 1989, in the period of 1945 to 1989, de 1945 a 1989, there were two superpowers. existem dois superpoderes: Russia, a Rússia, not Russia, the USSR, a União Soviética and the United States. e os Estados Unidos. After 1989, Depois de 1989, we have the United States only. temos apenas os Estados Unidos. And Gorbachev is scared E Gorbachev teme that such a scenario will not make it a good place. que esse cenário não seja bom. We said the same history repeats from Paniam Dizemos que a mesma história acontece de Pânio to the Sunday Law. até a lei dominical. Before Paniam, E antes de Pânio, we have two superpowers. nós temos dois superpoderes. We have Russia, Temos a Rússia we also have the United States. e temos os Estados Unidos. Russia
A Rússia receives a deadly wound at Paniam, recebe uma ferida mortal em Pânio and it dies at the Sunday Law. e morre na lei dominical. So before Paniam, there are two world superpowers. Então, antes de Pânio, nós temos dois superpoderes mundiais. After Paniam, there's only one world superpower, E depois de Pânio, apenas temos um superpoder, who is the United States. que é os Estados Unidos. And this is what Gorbachev was fearing, E isso era o que Gorbachev temia. and this is what the globalists are fearing. E é isso que agora os globalistas temem. So from 1989 to 1991, Então, de 1989 a 1991, the United States becomes the police of the world. os Estados Unidos se tornam a polícia do mundo. From Paniam to the Sunday Law, De Pânio à lei dominical, the United States os Estados Unidos is the one who does the work of policing. são quem fazem esse trabalho de policiar. And even before Paniam reaches, Trump has been happy mentioning it all the time. E mesmo antes de acontecer Pânio, Trump menciona isso várias vezes. So for us to understand how the United States is going to be the head of the 10 kings at the Sunday Law, Então, para que a gente possa entender como os Estados Unidos vão ser a cabeça desses 10 reis na lei dominical, we understand that it has to conquer the king of the south, the only superpower on its way. sabemos que eles devem conquistar o rei do sul, porque é o único superpoder que está se desenvolvendo. So at 1999, Então, em 1999, President Putin is elected into office. Putin é eleito. From 1989 to 1991, there was nobody keeping check of the United States. E de 1989 a 1991, ninguém estava vigiando os Estados Unidos. During this history, the United States invades Iran Durante essa história, os Estados Unidos invadem o Irão and does a lot of harm in Iran. e fazem grandes danos no Irão. Putin is elected to the throne of the world. Putin é eleito ao trono, He understands presidência. How the United States is playing its game. Ele começa a entender como os Estados Unidos fazem as suas jogadas And from then it wants to keep a restraint on the United States. e a partir daí querem criar uma restrição com os Estados Unidos. So the only restraint for the United States becoming a dictator, E a única restrição para que os Estados Unidos se tornem ditadores it's Russia. é a Rússia. So at Paniam, Então, em Pânio, when Russia is defeated, quando a Rússia é derrotada, then the United States can become a dictator. assim os Estados Unidos podem se tornar ditadores. So in this history, the USA was a dictator. Nessa história, os Estados Unidos são um ditador. The king of the south comes. O rei do sul vem, He puts a restraint on the United States. coloca uma restrição nos Estados Unidos. The United States sees Russia as an obstacle for it being bringing a new world order in the line of Bush. E os Estados Unidos veem a Rússia como uma restrição para não How Bush brought it out. não colocar a nova ordem mundial. So for the United States to be the head of the 10 kings at the Sunday Law, Então, para que os Estados Unidos se tornem a cabeça desses 10 reis na lei dominical, it has to do away with Russia. eles precisam derrotar a Rússia. So Russia being defeated at Paniam, Então, a Rússia sendo derrotada em Pânio, the United States has now the ability to becoming world dictator. os Estados Unidos agora têm a oportunidade de se tornar um ditador. And him being world dictator, E eles sendo ditadores, he's going to enforce the new world order, vão forçar essa nova ordem mundial, where the United States is on top of the world, onde os Estados Unidos estão sobre o mundo all the other nations are following behind. e todas as outras nações estão seguindo. And he bears rule essentially over all the earth. E ele então vai começar a reinar sobre todo o mundo. So as I finish, then someone can add a comment or a thought. Para terminar, se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta. It's important for us to understand the history É importante para nós entendermos a história between 1989 to 1991. de 1989 a 1991. But this history is not independent of World War II. Mas essa história não é independente da Segunda Guerra Mundial. And by studying World War II, it takes you all the way to World War I. Estudando a Segunda Guerra Mundial, isso nos leva até a Primeira Guerra Mundial. So the United Nations, Então, as Nações Unidas, we have always been
thinking it's a bad nation Sempre pensamos que é uma nação or ruim it's a bad thought, ou que é um pensamento ruim, because when it says it's bringing together common values, porque quando diz que vai unir valores comuns, Protestants protestantes see it as a weapon against Christianity. veem isso como uma arma contra os cristãos, o cristianismo. Because a Protestant see it as a way of killing Christianity. Porque os protestantes veem que isso é uma forma de matar o cristianismo. So if the United Nations Então, se as Nações Unidas and also the League of Nations e a Liga das Nações was trying to avoid a unilateral government, estavam tentando evitar uma nação unilateral, so when it comes to the end of the world, quando chegamos ao final do mundo, the purpose of the United Nations still remains. o propósito das Nações Unidas ainda se mantém. It is preventing the USA from being a world dictator. É para prevenir que os Estados Unidos se tornem ditadores. But through the defeat of Russia Mas com a derrota da Rússia and Russia losing its spheres of influence, e a Rússia perdendo as suas esferas de influência, all the nations following the example of the United States todas as nações seguindo o exemplo dos Estados Unidos, will bow after the United States. eles vão se prostrar diante dos Estados Unidos. So I'll wish every one of you to go to the history of World War I, World War II. Então eu gostaria que todos olhassem para a história da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. You can read pages of history, almost 50 pages, but I've tried to summarize it in a few words. Vocês podem talvez encontrar 50 páginas dessa história, mas eu tentei resumir em poucas palavras. So I've not mentioned everything. Então eu não mencionei tudo. I've tried to coin it in a very few words. Eu tentei resumir isso em poucas palavras. So one more point. Então, só mais um ponto. Isolationists Esses isolacionistas or nationalists ou nacionalistas, oppose globalists eles se opõem aos globalistas or any involvement with international conflicts ou qualquer envolvimento com relações internacionais, because they see it as a direct violation of the US sovereignty. porque eles veem isso como uma violação direta à soberania dos Estados Unidos. So the United States was never a member of the League of Nations Então, os Estados Unidos nunca foram membros da Liga das Nações, because Congress thought that by the United States joining the League of Nations, porque o Congresso achava que se os Estados Unidos se juntassem à Liga das it's Nações, going to lose its values. iriam perder os seus valores. And they were saying that the United States is a Christian nation, Eles estavam dizendo que os Estados Unidos eram uma nação cristã and Protestants fear that the United States is going to lose its Christian nature. e os protestantes temiam que eles pudessem perder as suas características cristãs. But we know that is not true. Mas sabemos que isso não é verdade. The United Nations has never been a Christian nation. As Nações Unidas nunca foram uma nação cristã. So by Protestants Então, os protestantes trying to front forward the thought of nationalism, tentando restringir esse pensamento nacionalista, they are trying to bring together church and state tentando unir a igreja com o Estado, because they say by the United States joining in state affairs of the world, porque eles dizem que se os Estados Unidos se começarem a juntar essas joining itself to the affairs of the state, se eles se envolverem nessas políticas do Estado, that is the spirit of the Antichrist. que isso seria o espírito do anticristo. So they are saying that nationalism, Então eles dizem que nacionalismo, the spirit of maintaining your own sovereignty as a nation, o espírito de manter a própria soberania como nação, is the spirit which Christ wants. é o espírito que Cristo quer. But the spirit of the Antichrist Mas o espírito do anticristo is where all the other nations come together to have common values é onde todas as nações se juntam para ter valores comuns and being led by common policies and common agendas. e sendo liderados por agendas comuns e assuntos políticos. But we know that is just conspiracy theories. Mas sabemos que isso são apenas teorias de conspiração. So we'll have to stop there because of time. Então vamos parar por aqui por causa de tempo. It has been a lot of history. Já falamos bastante sobre história. I believe a necessary history. Eu creio que história é necessária. So
we are going to look at other things in other next class, other upcoming classes. Então vamos olhar para outras coisas nas próximas aulas. So as a comment before we finish 1 minute. Alguém tem um comentário? A question? Uma pergunta? Okay, so we'll close with a word of prayer. Então vamos orar. Thank you, dear Father, for being with us. Obrigado, querido Pai, por estar conosco. May you guide us for the rest of our classes. Que o Senhor continue nos guiando durante todas as nossas aulas. It is my prayer that we may be on the right side of the issue. É minha oração que a gente permaneça do lado certo desse problema. And our test at this particular time is on conspiracy theories. E o nosso teste nesse tempo é sobre teorias de conspiração. I pray we may have a correct understanding of your word. E eu peço que a gente tenha um entendimento correto da tua palavra. And also of the correct histories of events in the world. E também de eventos históricos no mundo. Be with us as we depart until we meet again. Fica conosco agora ao nos separarmos até nos encontrarmos de novo. My prayer in Jesus' name. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amen.